V de Vingança fez a extrema-direita sonhar com liberdade de expressão? Será? A essa altura você já deve estar por dentro, ou mais ou menos antenado aí num debate sobre partido nazista. Essa conversa aí começou por causa do apresentador Monark, do Flow Podcast, que defendeu que poderia existir um partido nazista. Enfim, eu não vou entrar nesse papo. Contudo, essa questão é uma boa oportunidade para a gente refletir sobre algumas coisas, e é isso que eu quero fazer aqui nesse vídeo. Da onde que uma pessoa pode conceber que um partido nazista é uma boa ideia? Vamos lá. A pergunta para a qual eu vou tentar trazer uma resposta nesse vídeo é: qual é o problema de um partido nazista? Assim como qual é o problema de um partido racista, um partido homofóbico, um partido contra indígenas, etc. Eu vou dar uma volta aqui, mas acompanhe o raciocínio que vai fazer sentido, tá bom? Vocês lembram do V de Vingança? Quadrinho do Alan Moore, David Lloyd, que popularizou a máscara do Guy Fawkes. Inclusive, a gente viu uma porrada de máscaras numa série de protestos nos anos 2000, na Primavera Árabe, aqui nas jornadas de junho de 2013, muitas dessas máscaras foram vistas. E caso você não se lembre ou não saiba, Guy Fawkes é um personagem anarquista, e isso é uma coisa bastante clara no quadrinho. Esse ícone anarquista, porém, serviu para muita coisa nos últimos tempos, muita coisa mesmo. E aí entra num ponto que eu já falei muitas vezes aqui, e o pessoal às vezes não percebe o grau de importância disso que eu falo, que é o seguinte: leitura muda o mundo. Sério. O jeito que você lê alguma coisa tem um impacto tremendo no mundo. Não é papo de professor que romantiza do tipo, a leitura transforma. Dependendo do jeito que você interpreta alguma coisa, isso vai ter um efeito direto na realidade, entendeu? Direto. Eu posso dar um exemplo chulo, entende? Se você interpretar errado um manual de montagem do avião, o avião cai. Claro que as coisas não são exatamente assim, nem é assim que se monta um avião, né? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte... É verdade. Não, quando você vai montar um avião, não vem com o manual de instruções. O saber transmitido de geração a geração, e esses saberes não são simplesmente técnicos, eles são muito importantes, e as leituras que advêm desses saberes são igualmente importantes. E eles têm um impacto direto na sociedade, nas coisas mais banais, assim como nas coisas mais complexas, mais sofisticadas que vocês possam imaginar. E hoje a máscara do V de Vingança, a máscara do Guy Fawkes é muito usada em protestos de extrema-direita. É usada por conspiracionistas e também por neonazistas. Aí você fica pensando, como é que um ícone anarquista se torna um ícone neonazista para alguém? Luca, me explica. E no meio disso tem uma leitura. Um ícone? Ele é um ícone anarquista ou é um exagero isso? Muito ruim do V de Vingança, que se chama o filme V de Vingança de 2005. Aquele filme é uma merda, para dizer de maneira bastante expressa. Ele tenta ser uma espécie de Matrix, só que com V de Vingança, e isso é aquilo ali. Mas eu não vou fazer aqui uma crítica do filme, também não é o papo. O lance é, vamos olhar a cena final, que isso faz toda a diferença. Acredito que a cena mais famosa do filme é aquela multidão que se volta contra o governo e todos vestidos como Guy Fawkes, todos são V de Vingança. É uma cena que tem um impacto muito forte, um impacto visual, há de se reconhecer. Ela mostra o poder da massa e tem um tom extremamente triunfalista no final. Nós vemos tantas e tantas pessoas com um olhar completamente encantado, emocionado, a câmera de baixo para cima, dando uma grandiosidade nesse evento. Enquanto... Luca, vou te fazer um convite. Vamos assistir o V de Vingança aqui na live com você no Discord comigo. E aí você pode fazer todas as críticas e xingamentos que você quiser. Você topa? Os fogos estão no céu. O lance é que não tem nada disso no quadrinho. E não é à toa que o Alan Moore, que é o escritor desse quadrinho clássico aqui dos anos 80, pediu que não tivesse o seu nome vinculado ao filme, que ele sequer assistiu. Porque ele já imaginou que havia uma presepada dessa. E a grande pergunta é, por que esse final é um problema? Bom, para isso a gente tem que ir no final do quadrinho e fazer uma comparação. Ainda existe uma multidão que se volta contra o governo, só que ela não está mascarada, e ela vê na figura do Guy Fawkes muito mais uma espécie de princípio de alguém que está lá para agitar certas ideias do que necessariamente uma identidade, uma coisa que você deva reproduzir, se espelhar. Ou seja, o Alan Moore tomou um certo cuidado de tentar retratar o Guy Fawkes não como um modelo, porque inclusive ele faz coisas bastante discutíveis ao longo do quadrinho. Ele não é um modelo, ele é uma ideia. Ideias a gente escuta e as pondera e leva em consideração dependendo do contexto, dependendo da situação. Ideias têm uma dimensão que vão além do racional, é claro, tem esse aspecto afetivo que nos mobiliza, que nos agita, que nos envolve, mas isso não faz com que elas se convertam automaticamente em modelos de conduta. E essa operação não é automática. Até porque as relações, os modos de ser na sociedade são muito mais complexos e você simplesmente sair por aí seguindo certos modelos idealizados tende a ser um completo fracasso. Isso é uma coisa determinante na cabeça dos ANCAPs que eles não conseguem entender, né? Que o mundo é muito mais complexo do que eles imaginam, do que eles acabam analisando, né?
Um fracasso que não é só seu, mas também um fracasso no lombo dos outros. Ou seja, quando você começa a idealizar demais a sociedade, isso tende a descambar em violência. A sociedade precisa ser limpa, então vamos exterminar mendigos. Caramba. A família tradicional é o ideal, então vamos agora perseguir homossexuais. A literatura clássica enobrece, então vamos agora ensinar isso à força para os indígenas e dane-se a cultura deles porque pouco importa. Olha, dava para ficar aqui o dia inteiro, tá? Trazendo 500 exemplos que aconteceram ao longo da história, onde essas idealizações, às vezes vindo de pessoas extremamente bem intencionadas, produziram violência atrás de violência. Mas deixa eu voltar de novo aqui para o final do quadrinho, porque tem um ponto aqui que é muito interessante, que permite a gente pensar sobre isso tudo que eu tô falando. Existe aqui um personagem que é bastante importante, que no filme é um tanto dispensável, que é o Inspetor Finch. E no final do quadrinho, talvez seja o Inspetor Finch que melhor representa o que o quadrinho está querendo te dizer. Porque são nas últimas páginas, depois que o V de Vingança está morto, depois que o parlamento foi explodido, depois de que a Ivy assumiu a identidade do V de Vingança, que a gente tem essa cena em que o Inspetor Finch caminha pela Londres completamente escura, sem governo, sem ordem, e caminha a esmo, numa clara indicação de que as pessoas agora não sabem exatamente mais o que fazer. Ou seja, o quadrinho termina com um forte senso de desorientação, uma prova ainda mais cabal de que não há no final uma ideia de que eis o modelo, criamos um modelo de sociedade, chegou a utopia. Não, V de Vingança basicamente é um cara que consegue tirar um governo autoritário do poder com a ajuda do povo e diz, bom, agora é com vocês, sei lá o que vai ser. Vocês estão se sentindo desorientados? Isso é bom, é importante estar Isso é um ícone anarquista? Esse é o ponto, quero que isso fique bem claro aqui nesse papo. Estar desorientado não é algo ruim, ou pelo menos muitas vezes não é ruim. Estar desorientado significa que você está aberto às possibilidades, significa que você não tem modelos muito claros, significa que você está considerando as coisas, que você está atento àquilo que acontece à sua volta. A desorientação, em alguma dose, é uma espécie de contra-ideologia. É um estado muito breve e fugaz que acontece conosco em diferentes momentos da nossa vida. São momentos onde, justamente por a gente estar desorientado, a gente se abre perante o outro, a gente pondera, a gente considera a tudo aquilo que não se resume a um eu sei, eu tenho certeza, é assim que as coisas devem ser, papapá. O grande problema do filme V de Vingança, portanto, em relação ao quadrinho, é que o filme te dá um senso de orientação. Ao produzir essa imagem de uma massa de Guy Fawkes, parece que aquilo ali está te dando um modelo. Você pode contra-argumentar que no final do filme eles tiram a máscara, então aquilo ali era uma coisa um tanto passageira e tal. Mas repito, a imagem da multidão, todos vestidos da mesma forma, tem uma força. E foi essa imagem que se perpetuou, sacou? Foi essa imagem que ficou na cabeça das pessoas. Existem críticas à esquerda e à direita sobre o homem massa. Tem o Theodor Adorno na esquerda, tem o Ortega y Gasset na direita. Os argumentos variam aqui e ali, mas assim, para tentar sintetizar aqui, dá para dizer que o problema do homem massa é que ele basicamente é alguém que está o tempo todo deixando a sua subjetividade ser um tanto capturada, cooptada por uma série de dispositivos que são mercadorias. Dito de uma maneira simples, o homem massa é aquele cara que compra ideologia, tá entendendo? Tanto que a gente usa essa expressão no dia a dia, essa ideia que eu não compro, não comprei essa ideia. Vocês podem agora estar vendo meu vídeo e dizer assim, não tô comprando a tua ideia não. Nós não elaboramos ideias, nós compramos ideias, ou seja, elas já vêm prontas, elas já vêm pré-fabricadas. Nos cabendo essa postura um tanto consumista, um tanto preguiçosa de simplesmente pegar aquilo que já foi pensado por outros e usar ou não usar, dependendo do que a gente gostaria de fazer ou não. É uma espécie de iFood das ideias, tá entendendo? Você encomenda uma ideia pra você e você diz, bom, essa aqui tá gostosinha de comer e tal, e eu acho que eu vou convidar mais pessoas para comer isso aqui junto comigo, enfim. E tanto intelectuais de direita quanto intelectuais de esquerda sempre viram isso como um risco à democracia. Porque por mais que a democracia não seja o regime mais maravilhoso do mundo, a gente sabe a porrada de problemas que a democracia tem, os seus oponentes estão boa noite para ele, boa noite para você, Juan. O homem massa é uma figura perigosa da democracia, porque basicamente como ele é um consumidor, como ele é alguém que compra qualquer coisinha que estiver bem embalada, que estiver com uma carinha boa, pouco importando que é um abacaxi com um pacote de ovo de Páscoa, ele é facilmente manipulado por um líder que quer impor uma orientação. Estão entendendo por que é tão importante a desorientação? A massa é orientada, sacou? Daí a importância da desorientação, porque não é que você com isso vai valorizar as individualidades, não, você ainda vai estar valorizando o coletivo, mas um coletivo que não necessariamente está massificado. Um coletivo que também é capaz de construir junto, que também é capaz de pensar junto, mas que continua aberto a justamente esse senso de desorientação, continua disponível ao contato com o outro. Só que a massa não opera assim, né? Como a massa ela compra ideias, inclusive máscaras de Guy Fawkes, que estão aí sendo vendidas na Amazon, então, meu amigo, aí ferrou, né? E aí a gente volta pro papo do partido nazista. Gente, qual é o problema de existir um partido nazista, um partido abertamente contra um determinado grupo social, etc? Rola, que ele produz
orientação, ele orienta as pessoas, estão entendendo? Esse é o ponto central aqui. Porque afinal as ideias que o nazismo traz, você pode ler na Wikipédia. Tá ali, entendeu? Não tá nada escondido. Tá acessível, inclusive eu sou contra esconder também, né? A gente tem que saber o que os caras pensavam, a gente tem que entender esse mundo até para ficar atento quando a gente tem hoje outros políticos mas aí, não é simplesmente da abertura, né, para eles se organizarem e as ideias deles simplesmente continuarem em circulação sem nenhuma medida protetiva, né? Sabe, falando coisas iguaizinhas, mas dizendo, não, nazista eu não sou. Tem orelha de nazista, tem nariz de nazista, tem rabo de nazista, mas não é nazista. E sim, eu tô misturando as coisas porque a gente chegou nesse... Mas no filme eles não compraram as máscaras ou a ideia, eles aderiram depois de um processo de consciência, não? Eu acredito que sim, mas acho que ele quis dar esse exemplo na vida real, né? Que tipo, a ideia do filme foi comprada, entendeu? A máscara do filme, a ideia foi comprada. Estado no Brasil, onde a gente normalizou o debate sobre coisas que não são normais. A própria imprensa tem culpa nisso, em normalizar debates como do tipo, vamos chamar aqui uma pessoa que defende que as pessoas devem viver em paz, não devem ser incomodadas, vamos chamar um cara aqui que acha que tem que exterminar metade da população. E nós fazemos debates plurais, portanto a gente ouve os dois pontos de vista. Caramba, cara! Vai dizer que nos últimos anos a gente não viu uma espécie de normalização de debates onde de um lado você tem uma senhorinha judia de 80 anos e um neonazista de 20 anos e como se isso fosse um debate normal. Sim, eu tô produzindo uma caricatura, mas a gente tá vendo isso a rodo, a rodo. O pior é que a gente produzia muitas caricaturas e elas estão se tornando realidades, então assim... Algumas caricaturas nem são mais caricaturas. Se concretizaram, né? De um lado... Tipo as piadas que a gente faz com o presidente, que na real se tornam realidade, né? Tudo que o Bolsonaro faz se torna realidade, que antes era uma piada inimaginável de se acontecer. Um cara falando, olha, o Estado de Direito isso, e de outro lado um cara falando abertamente de ditadura, e a gente tem que defender porque é a pluralidade de ideias. De um lado uma pessoa falando a partir de pesquisas acadêmicas, científicas, do outro uma pessoa falando a partir das teorias conspiracionistas mais malucas da internet. E a gente podia ir longe aqui, né? A gente podia ir muito longe, porque a gente se acostumou, inclusive, com discussões do tipo, não, imunidade de rebanho faz sentido, tudo bem deixar morrer 1,5 milhão de brasileiros, porque isso faz parte do que a gente quer fazer, que basicamente é uma política de extermínio. Mas isso foi colocado em pauta como se fosse realmente um debate válido no Brasil, sacou? É uma espécie de opinião. Perceberam qual é o problema de produzir ideias completamente estúpidas que vão estupidificando as pessoas? As pessoas vão se tornando sujeitos que chega uma hora que elas já não aceitam mais nada. Não importa o que você fala, não importa o que eu tô falando aqui, porque elas já ficaram completamente fechadas, elas estão completamente orientadas. Nada do que você fale, nada que você diz vai tirar elas daquele senso de direção ali que elas já têm. Elas não são mais capazes de perceber o outro, de ver as consequências dos seus atos. Hoje em dia eu sinto muito isso. Muito, muito. E eu tenho medo muito de me tornar essa pessoa de novo, tá ligado? Porque eu acredito que hoje eu sou um pouco... Na real, não. Eu tenho dificuldade de formar opinião própria, pra ser bem sincero. Eu normalmente sou uma pessoa influenciável. Mas eu acho que é difícil me influenciar pra algo que... Não sei. Eu acho que eu tô cada vez mais... me tornando Puta, não sei nem achar as palavras. Auto não. Eu sinto que eu tô conseguindo cada vez mais analisar as paradas e fazer uma análise minha. Mas é uma parada que eu ainda tenho dificuldade. Acho que também por consumir tanto conteúdo, né, mano? De pessoas fazendo análise, etc. A gente acaba... Eu tenho dificuldade. Eu vejo que a galera aqui que produz conteúdo na Twitch, que é mais alinhada com nós de esquerda radical e tal, a galera tem uma visão muito mais crítica de muitas coisas pelo conhecimento, né, mano? Como eu tô aprendendo muita coisa sobre marxismo, sobre anarquismo e tal, então eu ainda me sinto uma pessoa muito influenciável. Enfim. Já estão completamente direcionadas. Portanto, a burrice do apresentador lá do podcast, a burrice por trás disso tudo, qual é? É de achar que você tendo uma série de instituições que formalizem toda uma sorte de orientações, que isso não vai ter consequências. Que isso sempre vai estar no campo minoritário e que pode ser combatido. Existe até um certo iluminismo ingênuo por parte desses caras. Não, vamos deixar o nazista se expor, inclusive deixar montar partido, porque a gente pode ir lá, expor o cara, etc, etc. Vamos deixar eles montar partido pra gente ter que destruir o partido. Não faz sentido nenhum, né? É preciso fazer o seguinte adendo aqui. Liberdade de expressão, pessoal, é algo fundamental.
Mesmo. Contudo, a gente não pode ignorar a realidade. A gente vive numa era das redes, essa era ainda precisa ser muito entendida, a gente tem muitas coisas que a gente não compreende exatamente, e hoje a gente tem discursos de ódio proliferando, não só proliferando simplesmente porque as pessoas compartilham, mas porque isso é patrocinado, isso é pago, tá entendendo? A gente normalizou pessoas dizendo, olha, eu sou contra a sua existência. Se você acha isso um sintoma saudável da liberdade de expressão, cara... Que mundinho seu, hein? Porque eu tenho certeza que se a coisa descambar mesmo para esse estado de lei do mais forte, eu duvido muito que você que está me assistindo vai ser o cara mais forte nessa história. Aprenda uma lição muito importante, sempre tem um tubarão maior. Porque sempre tem alguns que ficam pensando assim, não, pô, mas eu me garanto, se a coisa complicar aqui e tal, se vier um pessoal pro meu lado, eu sei me defender. Vai sonhando. Vai sonhando. Por isso que a gente não tem que ficar normalizando quem quer a nossa morte. Tampouco deixar com que esses imbecis estejam falando na internet ou estejam no Palácio do Planalto. Era isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Espero que tenha desorientado vocês pra cacete. O que eu quero mais é que você esteja profundamente desorientado ao final desse vídeo. E aquela coisa, curta o vídeo se você curtiu, se inscreva caso você seja novo por aqui. Compartilhe, isso ajuda demais, gente. Seja apoiador, esse canal só sobrevive graças aos apoiadores. Eu só consigo falar essas coisas porque existe esse apoio. Eu vou deixar o link da campanha no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. E segue a gente também lá no Instagram, @canessarjeta. Valeu, pessoal. É nóis. Não esquece de deixar o like, um comentário para fortalecer a gente no engajamento, se inscreve no canal, ativa o sino e segue a gente lá nas redes sociais para acompanhar as novidades de sempre. Fechou? Tamo junto. Beijos na banguela.